Olá, irmãos, bom dia, que alegria podermos estar de volta para adorarmos a Deus. Este é mais um culto que apresentamos ao Senhor na manhã desse dia. Estamos aqui em nosso templo, levando ao seu coração, recinto do seu lar, essa oportunidade de adorar a Deus conosco, a Igreja Batista Calvário, que nesse momento, devido ao decreto estadual, não estamos nos reunindo presencialmente, mas nos alegramos porque junto com você fazemos a nossa igreja ser congregada nesse instante para adorar a Deus na beleza da sua santidade, do seu poder, estarmos juntos, né, irmão, como igreja, servindo a um Deus vivo e verdadeiro. Isso é muito bom. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós, a cada dia mostrando seu amor pela sua igreja, nos unindo, nos fortalecendo através da oração. Por isso nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de culto, de estarmos na presença do Senhor nesta manhã e falarmos com o nosso Deus. Oremos assim: Pai amado, bendito seja o teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do seu povo, a tua igreja aqui neste lugar. Obrigado a Deus porque agora tu estás presente aí em cada lar que se une para adorar a Deus conosco. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor traz a tua presença para fortalecer os nossos corações e nos manter firmes, Senhor, constante na obra do Senhor. Nos alegramos porque o Senhor tem nos fortalecido em meio a tamanha pandemia. Nós temos nos sentido protegidos, guardados, livres de todo mal. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Temos sido atingidos, mas o Senhor tem cuidado de nós, cuidado do nosso povo, livrado do mal, Senhor. Por isso nós agradecemos pelo teu grande amor e por essa manhã podermos adorar o teu santo nome. Por isso nós oramos no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. E esta palavra, nesta manhã, está no Salmo de número 86, versos 12 até o verso de número 15. E diz assim: Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livrastes a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma e não te puseram perante os seus olhos. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Louvado seja Deus por isso. Não é, meus irmãos? Temos um Deus misericordioso para comigo. Por isso, eu tenho razões para louvar o nome desse Deus de todo o meu coração. E nós vamos cantar agora junto com louvor, Rei do meu coração. Vamos fazer isso com alegria? Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que eu preciso, és minha canção. Tu és
Como é bom, meus irmãos, adorarmos a este Rei do meu coração. Esta é a verdade que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor reina, que o Senhor tem o governo sobre toda a terra. Por isso eu e você fazemos parte disso, somos de Deus, guardados por Ele, e isso é motivo de adoração ao nome do Senhor. Nós temos também a cada manhã um momento de intercessão, um momento de oração na nossa igreja, e o Salmo de número 27, versículo 7 diz assim: ouve minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Sabe, meus irmãos, a alegria que vai no meu coração é porque o meu Deus, nosso Deus, tem sim ouvido as nossas orações, não somente dado ouvido às nossas orações, mas Ele também tem atendido a nossa oração. Por isso, irmão Clodovaldo, ele está agradecendo a Deus pela vida da sua mãe e dos seus familiares que estavam, com a enfermidade da Covid, mas já estão bem melhor, e agradecidos pelo cuidado do Senhor para com a vida deles, seus familiares. Mas também ele pede por Márcia. Ela carece de nossas orações, bem como todos os profissionais da área da saúde, que inclui também a vida do nosso querido irmão Clodovaldo e tantos outros de nossa igreja que participam diretamente desta atuação, como Thaís, como outros irmãos, fisioterapeutas que nós temos aqui, que estão nesse momento envolvidos nessas atividades. Por isso nós precisamos estar orando por nossos irmãos. Mas também o irmão Ranieri agradece a Deus pela saúde da sua sobrinha e do seu primo, que já receberam alta também, acometidos da Covid, e nós louvamos a Deus por esta vitória que Deus tem dado à nossa igreja, porque ela tem estado unida na oração. Somos agradecidos também pela vida do nosso querido irmão Gilvan, que fez aniversário durante essa semana. Que Deus o abençoe ricamente, e por todo o cuidado de Deus, Esse tempo tem sido difícil, a enfermidade tem chegado próximo de nós, mas Deus tem cuidado de nós. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor ouve a minha voz quando clamo. Então nós vamos clamar a Deus. Pai amado, bendito seja o teu nome, porque esta é uma verdade que nós cremos, que o Senhor não somente ouve as nossas orações, mas que tem atendido. Por isso, irmãos, tenha agradecido a Deus pelo teu benefício. Irmão Clodovaldo, agradece por sua família. Irmão Ranieri, louva a Deus pela recuperação de sua sobrinha, de seu primo. Louvado seja Deus, porque a mão do Senhor está agindo sobre nós. Louvamos a Deus pela vida de Michele, que também recuperada, já está em plena atividade, louvando e bendizendo o nome de Deus, bem como Flamber, que também agradece ao Senhor pelos benefícios que Deus tem feito à vida desta família. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, bem como o Senhor tem cuidado de todos os idosos da nossa igreja, protegendo, alguns já imunizados com a primeira dose. Louvado seja Deus por isso, que logo chegue a segunda dose, que logo chegue doses para os demais, e assim todos em breve estejamos imunizados, protegidos desse mal, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor ouve o nosso clamor quando bendizemos a Ti, então, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Por isso oramos em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Muito bem, amados irmãos, estamos em plena campanha missionária, campanha de missões mundiais da nossa igreja, e nós nos alegramos porque estamos desenvolvendo o tema Viva o Poder de Transformar. Diga isso aí no seu lar comigo, vamos lá. Viva o poder de transformar. A palavra de Deus está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de moderação e amor,
Algumas traduções dizem de amor e equilíbrio. Louvado seja Deus por isso, porque Deus dá esse ânimo, esse vigor, esse espírito de ânimo para anunciarmos a obra de Deus nesse tempo. E esta obra, nesse momento, nós temos intercedido a favor dos nossos missionários espalhados pelo mundo. Acrescentamos a vida do pastor Joel, missionário da nossa igreja, apoiado no campo missionário por esta igreja. Louvado seja Deus por isso. Então, oremos mais uma vez, agora colocando a vida desses nossos queridos irmãos. Eles passam, em a maioria dos campos, pela mesma dificuldade que nós também estamos atravessando, irmãos. Eu tenho pensado por eles, imaginado a dificuldade pela qual a obra missionária tem sido feita, mas eu sei que Deus também, assim como tem cuidado de nós, está cuidando dos seus missionários. Louvado seja Deus por isso. Pai, obrigado por buscarmos a Tua presença mais uma vez. Agora, Senhor, nós desejamos apresentar a vida de todos os vocacionados, chamados para essa obra tão especial, a obra de missões mundiais. Obrigado porque o Senhor, ainda nesse tempo, tem chamado, escolhido, vocacionado vidas para fazer a obra de Deus. Agradeço pelo nosso missionário, pastor Joel, a obra que ele está realizando ali na França. Peço que o Senhor use a vida dele, glorifique o seu nome, por intermédio daquilo que ele está fazendo, bem como, junto com ele, a vida de todos os missionários da Junta de Missões Mundiais. Eu sei que, de igual forma, como nós pastores, eles também têm passado por tempos difíceis. Mas eu oro, Senhor, que em tempos assim, de crise, eles tenham observado oportunidades também de falar do amor de Deus, de testificar desse amor que transforma, desse poder que dá vida. E nós te pedimos, Deus, usa a vida dos nossos missionários, cuida de cada um deles, dá o sustento, dá a provisão, para que nada lhe falte, para que eles possam fazer a obra do Senhor em tranquilidade de coração. Peço isso orando no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Façamos ainda mais uma leitura bíblica, e esta agora se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12, versículos 2 até o versículo 4, um trecho maravilhoso da palavra de Deus que diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Eis que Deus é a minha salvação, e nele confiarei. Seja assim sempre a sua vontade de confiar e não temer a nada, porque Deus está conosco. Vamos adorar a Deus? Esse é o momento também de ofertório, né? Quando você pode contribuir para a obra desta igreja, vai aparecer aí nossa conta, e você pode participar através do Pix ou do depósito bancário, ajudando para que possamos fazer a obra de Deus nesta cidade. Vamos cantar com louvor 4 estações. Vamos adorar a Deus? Flores de maio, sol de verão, a primavera
que está chovendo é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor. Deus mandou a chuva. Primavera e verão. No outono e inverno, então, o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando ao fim da solidão. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E os teus altares, nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo ao fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor. Que Deus mandou a chuva. Primavera e verão. No outono e inverno, então, o Senhor é meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor. Muito bem, irmãos, é bom adorarmos o nome do nosso Deus, falarmos com Ele, adorarmos na beleza da santidade, do amor que Ele tem para conosco, como também é bom aprendermos da Sua Palavra, e nesta manhã estará trazendo o estudo bíblico da Palavra de Deus, nosso querido irmão Célio Neri, professor da Escola Bíblica Dominical, traz ao seu coração a quinta aula da Escola Bíblica Dominical, o livro de Gênesis, com vocês, irmão Célio. Muito bom dia, queridos irmãos e queridos amigos que visitam a Igreja Batista Calvário nesta manhã de domingo. Sejam todos muito bem-vindos. É o nosso desejo que a Palavra de Deus possa encontrar você e a sua família e que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. É nosso desejo também que, passado esse momento de maior restrição, você possa estar conosco. Se você mora aqui próximo à cidade de Petrolina e quiser nos visitar, nós estamos situados à Rua da Paz, número 80, bairro Gessino Coelho, na cidade de Petrolina. E será uma rica alegria da nossa parte poder recebê-los a todos quantos quiserem nos visitar, passado esse momento de maior restrição. A nossa oração é de que Deus possa falar com você de uma maneira muito rica nessas lições que temos estudado na nossa escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar você ricamente. Temos estudado o livro de Gênesis. Desde o primeiro capítulo nós temos entendido o propósito da criação de Deus. Deus, um ser criador que criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. E criou o homem, a obra-prima da sua criação.
Mas o homem não quis simplesmente assumir a postura de ser criado, embora ser criado à semelhança de Deus, ele quis também assumir a própria postura de Deus de si mesmo. E a partir de um ato de desobediência, se afastou do projeto de Deus e acabou se tornando prisioneiro do pecado, se tornando realmente aquela pessoa que se rebelou contra os propósitos de Deus. Essa rebelião, ela contaminou toda a sociedade, toda a civilização que existia no tempo do livro de Gênesis. E essa postura fez com que Deus ficasse entristecido com a sua criação, a ponto de querer destruir da face da terra todo ser que havia sido criado. A exceção de um personagem que vai aparecer no estudo desta manhã e que nós vamos entender um pouco mais sobre ele. O título da nossa lição, que nós gostaríamos que você estivesse acompanhando nesta manhã, que está baseado nos textos encontrados no livro de Gênesis, nos capítulos 7 a 11 desta parte da Bíblia maravilhosa, que se chama Pentateuco, vai ter por título a nossa lição, Uma Nova Chance. Uma Nova Chance. Como é bom, irmãos, já no início, podermos entender que o Deus em que nós cremos é um Deus que dá ao ser humano uma nova chance. Como é bom podermos perceber em meio a esse momento tão turbulento que nós estamos vivenciando por conta desta pandemia, que há ainda esperança para a humanidade, porque o Deus em que nós cremos é o Deus de uma nova chance. E há chance para você, querido amigo. E a chance para você, querida amiga, que está nos ouvindo e que ainda não tem esta certeza desse Deus que dá a nova chance, de poder se abrigar nele, de poder buscar refúgio nele, de crer nele, na salvação dele, porque só ele realmente dá a nós a verdadeira chance. Nós entendemos nessa lição que este homem quis se rebelar contra Deus. E ao se rebelar contra Deus, a tormenta se abateu sobre uma geração pecadora. É isso que nós vamos ver nos textos que vão ser encontrados a partir do capítulo 7 do livro de Gênesis. Mas antes, nós gostaríamos de ler o texto áureo da nossa lição. O texto que está encontrado em Gênesis capítulo 9, verso 11, diz o seguinte, palavra de Deus para mim e para você nesta manhã: estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Irmãos, nós entendemos que o Deus em que nós cremos é um Deus que se preocupa conosco. Deus, ao se preocupar conosco, Ele estabelece uma forma de tratamento que muitas vezes nós não compreendemos, nós não temos uma capacidade mental de entender os desígnios de Deus. E como é interessante entender a partir da lição que nós estamos estudando, que como seres humanos não nos cabe questionar os desígnios de Deus. O que é que entender é que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, é o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que neste tratamento Deus se revela misericordioso e o nosso olhar deve ser, na verdade, direcionado exatamente para o lado da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso mesmo em meio ao seu ato de justiça. E é neste ato de misericórdia de Deus que ele enxerga nesta pessoa que é Noé a chance de que o ser humano possa voltar-se para Deus, possa verdadeiramente buscar os seus caminhos, buscar os seus propósitos, entendendo que o ser humano é limitado, mas ele se torna um ser à imagem e semelhança de Deus quando ele verdadeiramente se volta para Deus para cumprir os seus propósitos. Noé é este homem especial. Não porque ele tenha sido melhor do que os outros, mas porque ele olhou para Deus e não para as circunstâncias que estavam o cercando naquele ambiente hostil em que ele estava vivendo. E como igualmente a Noé, é interessante observarmos na Bíblia exemplos de servos de Deus que se destacaram em meio a ambientes hostis.
essa certeza da presença de personagens como Noé nos conforta, irmãos, em meio a momentos de dificuldades. Mostra-nos que há esperança para o homem quando ele verdadeiramente se volta para Deus. E nós temos aqui dentro deste contexto do livro de Gênesis aquele momento do dilúvio. E o autor William MacDonald vai trazer aqui no seu livro alguns detalhes interessantes deste processo de tratamento que Deus quis estabelecer para restaurar, para soerguer, para buscar aquele que havia se perdido. Sempre no propósito de que Deus, quando está tratando com o homem, Ele não está querendo exterminá-lo da sua presença, e sim querendo recuperá-lo para que ele possa fazer melhor aquilo que de fato ele foi, para o qual ele foi verdadeiramente projetado. E aqui nós temos a cronologia do dilúvio. Primeiramente, 7 dias antecederam ao dilúvio e foi o tempo necessário para que, por soberania de Deus, Noé pudesse ser usado juntamente com a sua família para trazer para dentro da arca todos os animais que Deus havia ordenado que ali estivessem para ser preservados daquele dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites, nós tivemos um processo do dilúvio que não se restringe apenas à chuva. Às vezes a gente tem a concepção errada de um texto porque nos passa despercebido um detalhe. Mas se nós formos para o versículo 11 do capítulo 7 do livro de Gênesis, vamos perceber que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Ou seja, houve primeiro um movimento de Deus no sentido de que águas profundas do fundo da terra jorrassem em grande quantidade, em grande intensidade, algo que somente Deus pudesse realmente fazer, e juntamente com isso também uma chuva que fez com que houvesse uma grande inundação que pudesse fazer com que grandes montes ficassem verdadeiramente abaixo da água. Somente um Deus Todo-Poderoso poderia agir em meio a toda a humanidade dessa forma tão notória. Durante 40 dias e 40 noites nós temos então o processo de duração da chuva. Durante 150 dias, desde o início do processo de inundação, tanto da chuva como também do rompimento dessas fontes subterrâneas de água, nós tínhamos também um processo de inundação que ia se escoando aos poucos, como diz o verso 8 do capítulo 7, as águas vão minando até que a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. É o que nós vamos ver nos versos 11 do capítulo 7 e verso 4 do capítulo 8. 224 dias desde o início do dilúvio até os sismos, ou seja, até o topo dos montes verdadeiramente aparecerem. 40 dias desde o surgimento do topo dos montes até Noé soltar um corvo. É isso que nós vamos ver no verso 7 do capítulo 8. 7 dias desde a soltura do corvo até o primeiro envio de uma pomba, e ainda outros 7 dias de novo para que uma nova pomba pudesse ser solta, e mais 7 para que mais uma vez isso pudesse acontecer. E aqui nós vemos 314 dias desde o início do dilúvio até Noé remover a cobertura da arca, e 371 dias desde o início do dilúvio até o momento em que a terra já estava seca, e foi neste momento em que Deus disse para que Noé saísse da arca. Portanto, nós temos aproximadamente aqui, irmãos, mais de um ano neste processo de tratamento sendo realizado por Deus. E talvez você pergunte, como eu tenho me perguntado também muitas vezes, até quando, Senhor, persistiremos neste momento difícil que temos enfrentado de pandemia? Já nos aproximamos talvez aqui de um ano e meio de processo de dura tempestade que temos enfrentado por conta deste coronavírus. Mas Deus tem o seu tempo, queridos irmãos. Deus sabe o momento adequado, até quando é necessário que nós
venhamos a passar por tempestades, por tormentas. E esta tormenta terrível também se abateu sobre aquela sociedade daquela época. Mas um dado também curioso que nós temos que entender neste processo, e nós vamos acompanhando o texto no capítulo 8, versos 1 a 22, é que tão logo passada a tormenta, tão logo passada a tempestade, Noé, como um grande homem de Deus que havia entendido os motivos e os propósitos de Deus naquele tratamento, realiza um culto de gratidão a Deus. Talvez eu e você, nas nossas limitações, queiramos, em momentos assim, nos lamuriar diante de Deus. Mas o comportamento de Noé nos ensina que é sempre tempo de agradecer a Deus. Agradeça a Deus, querido irmão e querida irmã, pela manhã deste dia. Agradeça a Deus pela vida da sua família, pelos livramentos que Deus tem dado a cada um de vocês, mesmo em meio ao sofrimento. Noé ficou privado de sua liberdade durante aproximadamente um ano, e nós muitas vezes nos ressentimos de algum tempo, de 15 ou 20 dias de privação que temos que passar por conta das necessidades sanitárias que temos enfrentado ao longo deste período. Mas o coração de Noé não deixou de ser um coração agradecido. Então, logo passado o momento de tormenta, Noé, ele despeja diante de Deus o seu coração na forma de gratidão. Isso nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 8, versos 15 em diante. Noé presta um culto a Deus, a gratidão a Deus pela salvação, o que mostra a necessidade de uma consagração de vida. E isso foi recebido por Deus como oferta de cheiro suave ao Senhor. Irmãos, a adoração de Noé e de sua família não foi uma estratégia, como diz o autor, para achar graça diante de Deus. Não. Como também não foi o fato de Noé ser bonzinho, ser melhor do que ninguém, que o deu a oportunidade de ser salvo juntamente com a sua família daquela grande inundação. Também não. Mas foi a sua fidelidade ao Senhor, o seu coração temente ao Senhor, que fez com que ele pudesse achar graça aos olhos de Deus. Há muitos, como diz o autor, que estão frequentando templos, fazendo jejuns, entregando dízimos, realizando sacrifícios, esperando barganhar com Deus, obter de Deus uma troca e um favor. Gosto sempre da expressão, irmãos, que nós servimos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, apesar de sabermos que cremos num Deus que pode tudo fazer. Não sirva a Deus pelas bênçãos que Deus pode te trazer. Sirva a Deus porque Deus é o ser digno e único de ser adorado. E você será ricamente abençoado pelo fato de você servi-lo com essa sinceridade de coração. Então, Noé teve essa atitude de gratidão. Como é bom aprendermos com Noé a sermos agradecidos mesmo em momentos de dificuldade, porque podemos crer num Deus que tudo pode fazer. Mas a palavra de Deus também nos ensina que o sol brilha depois da tormenta, queridos irmãos. Como é bom podermos entender este privilégio de que Deus está conosco, nos dando o livramento, nos dando a restauração, nos dando a certeza da sua presença em meio aos momentos de dificuldade. E como é interessante entendermos isso, sabendo que os nossos pecados fazem separação de Deus, mas Deus se separa dos nossos pecados, não Deus está separado de nós. Irmãos, como é importante termos certo de que o sol brilha depois da tormenta. Talvez seja difícil para você, como tem sido difícil para tantos outros, entender isso em meio à tormenta, mas creia, depois da tormenta virá a bonança. Deus trará para todos nós o seu esplendor, a sua glória, Ele manifestará o seu poder, como tem manifestado já no meio deste momento que estamos atravessando. E nós temos que entender isso à luz de tudo que nós temos aprendido da sua palavra. O arco-íris, ele figuraria como um elemento componente da glória de Deus,
como que trazendo a lembrança de um penhor da sua graça, a mesma glória que o profeta Ezequiel havia tido a oportunidade de observar quando da sua visão, lá registrado no capítulo 1, versículo 28 do seu livro. Precisamos ter certa a presença de Deus nas nossas vidas nos momentos de dificuldade. Mas, irmãos, nós falamos há pouco que não é o fato de Noé ser melhor do que ninguém que o tornou justificado diante de Deus, justo diante de Deus, a ponto de ser salvo por Deus juntamente com a sua família. E isso ficou muito claro quando nós vamos observar o texto da palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 9, versos 20 e 29, naquele triste episódio em que Noé se vê embriagado. A Bíblia não vai dizer os motivos pelos quais Noé esteve nessa condição, mas o só fato dele ter sido considerado nessa condição nos mostra que os momentos de calmaria podem ser prenúncios de grandes dificuldades, porque nós tendemos a baixar a guarda nesses momentos. Talvez passado um ano de consagração, um ano de oração, um ano de quebrantamento em meio a todo aquele momento de dificuldade e de privação que Noé e sua família estavam a passar, alguma inquietação tenha tomado conta do coração de Noé a ponto de ele ter que passar por aquele embriaguez. Mas aí, dentro dessa situação, nós podemos aprender duas coisas. Primeiro, o que diz o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, a respeito da bebida. E nós gostaríamos de ler aqui, novamente, esse texto, que vai dizer o seguinte: o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço, e todo aquele que é vencido por eles não é sábio. E Noé não foi sábio nessa ocasião em que ele se deixou ser vencido, seja por ansiedade, por inquietação, por falta de fé ou por qualquer outro motivo. Ele quis fazer com que algum artifício pudesse entorpecer a sua mente e tirar o foco verdadeiramente do Senhor, como ele tinha estado até então. E a segunda lição que nós aprendemos a partir do fato narrado é que ao estar nu, diante daquele momento de embriaguez, o Noé se viu nu e um dos seus filhos, fazendo pouco caso disso, foi comentada a sua nudez para com os demais irmãos. E irritado ao saber dos comentários do filho, o pai o amaldiçoou. E a segunda lição que nós aprendemos é que quando os filhos desonram seus pais, o mais provável é de que a sua prole venha a experimentar fracassos. E a Bíblia vai mostrar que pelo menos três grandes linhagens de povos surgiram a partir desses filhos de Noé. E aqui dentro da linhagem de Cão, os cananeus vieram como um povo que fez muito mal ao povo de Deus durante toda a sua jornada da vida cristã. Então nós temos que aprender com isso que decisões tomadas em determinados momentos da vida podem trazer consequências e que momentos de calmaria podem ser prenúncios de grande dificuldade porque tendemos neles a baixar a guarda. Mas a última parte da nossa lição, irmãos, está concentrada no livro de Gênesis, no capítulo 10, versos 1 em diante, que vai falar do episódio da Torre de Babel. Babel quer dizer confusão. E a descendência de Noé, diz o autor, segue o seu curso. Os descendentes de Jafé se espalham ao norte do crescente fértil, e os de Cã habitam na terra de Canaã e partes da África, e os de Sem, a Ásia Central. E a história chega ao seu ponto culminante, como diz o autor, ao mostrar que os seres humanos, conscientes de suas habilidades e numa mostra de presunção e soberba, se unem para construir uma grande torre. A torre seria um esforço do povo para garantir sua segurança caso ocorresse um segundo dilúvio. Nessa parte da lição nós já aprendemos que aqui faltou mais uma vez a este povo, a estes descendentes, a confiança na promessa do Senhor. Deus já havia deixado o arco-íris
como uma prova inconteste de que ele não mais destruiria o mundo pela água, mas aquela população, meio que ainda duvidando das promessas do Senhor, quis buscar nas suas habilidades, nas suas aptidões, os recursos necessários para se livrar de um mal que já deveriam saber de antemão, pela palavra de Deus que é eterna, que não lhes aconteceria, e tomaram a decisão de fazer uma torre que pudesse lhes trazer segurança. Saíram da segurança da arca para buscar na segurança de si próprio, na falsa segurança de si próprio, a sua salvação. Dois problemas nós vemos aqui. O primeiro, de abrir mão da segurança do Senhor. Deus já havia dado a segurança de que eles precisavam para enfrentar os momentos de dificuldade. E o segundo problema que nós podemos identificar é, de novo, a procura do homem de buscar os céus por seus próprios esforços, desmerecendo todo o mérito da salvação que haveria de ser conquistado na pessoa de Jesus. Aqui há a necessidade de que Deus possa confundir toda aquela geração com aquela confusão de línguas, o que vai, na verdade, ser o oposto do que vai acontecer exatamente no dia de Pentecostes, onde a multi-apresentação de línguas seria percebida como uma única unidade, porque todos ali no dia de Pentecostes estavam entendendo perfeitamente a respeito das maravilhas do reino de Deus, diferentemente do que estava acontecendo aqui na Torre de Babel, onde ninguém mais se entendia. Vamos para algumas lições que nós podemos aprender dessa breve exposição nesta manhã. E eu queria sintetizá-las em 3 tópicos para você nessa manhã. A primeira aplicação para a vida no dia de hoje é a seguinte: o momento atual é de crise e o bote de salvação é a fé em Jesus Cristo. Se no passado nós tínhamos a arca como um instrumento desenvolvido a partir da ordem de Deus a Noé para a salvação de Noé e de sua família, hoje nós vemos em Jesus Cristo a salvação de que precisamos para os momentos de dificuldade que nós temos a enfrentar. E você também pode experimentar, e você também deve experimentar. Não espere que as águas, figurativamente aqui falando, surjam as águas da dificuldade da vida para que você venha ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Suba num bote enquanto as águas ainda não apareceram. Segunda lição que nós temos que aprender nesta ocasião é que a obediência continua sendo a palavra-chave. Funcionou no passado com Noé, funciona nos dias de hoje e funcionará para todo sempre, porque precisamos ser verdadeiramente obedientes à ordem do Senhor se quisermos ver as bênçãos de Deus acontecerem nas nossas vidas. Mas lembre-se, sirva a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, embora nós saibamos tudo que Ele pode verdadeiramente fazer. E a terceira grande lição que nós temos a aprender nesta manhã é que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Nós temos que ter uma atenção redobrada para os momentos de calmaria. Estamos hoje alertas por conta do momento de dificuldade que estamos vivenciando. Talvez nós nunca tenhamos tido uma geração que orasse tanto ao Senhor. Talvez nós nunca tenhamos tido uma geração que tenha buscado tanto a leitura da palavra do Senhor, porque o sofrimento nos convoca a atitudes de adoração e de consagração ao Senhor. Mas nós precisamos também prestar atenção que nós poderemos ter momentos de calmaria que farão com que nós sejamos tentados a baixar a guarda. E é nesse momento que nós precisamos redobrar o nosso cuidado aos pés do Senhor. Que você possa ser abençoado com mais um dia e mais uma semana na presença do Senhor para a honra e glória do seu nome. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã bendita. De gratidão, ó Deus, levamos a Ti a nossa oração por todos os aprendizados, por todo o crescimento que a Tua palavra nos dá nesta manhã. Nós queremos pedir a Tua bênção pela vida do irmão Célio, a instrumentalidade pela qual o Senhor usou a vida dele para nos ensinar nesta manhã. E pedir, ó Deus, que possamos colocar em prática tudo o que ouvimos da parte do Senhor.
para que a bênção do Senhor esteja repousando sobre a nossa vida agora e para todo sempre. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, o seu Filho, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, povo de Deus que junto comigo se reúne por meio desse meio remoto, mas glorifico a Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até a noite, adorando a Deus às 18 horas, junto com